Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar primitivas. Então, eu já queria começar aqui no nosso slide, já para iniciar a aula com a nossa definição principal. Então, hoje, na aula, nós vamos estudar o assunto de primitivas. E aí, nesse assunto, eu preciso dizer para vocês qual é a definição principal, ou seja, o que é uma primitiva. Então, bora lá. Ó, isso aqui é o principal que você tem que entender hoje, tá, gente? O que é uma primitiva? Você tem que sair daqui sabendo isso. Tá? Isso aqui é o básico e, ao mesmo tempo, é o mais importante da aula de hoje. Então, olha só, é bem fácil entender o que é uma primitiva. Então, uma função, note que eu estou usando aqui F maiúsculo, é dita, ou seja, é chamada de primitiva. Primitiva também pode ser chamada de antiderivada, tá? Então, uma primitiva ou uma antiderivada de uma função aqui f minúsculo em um intervalo, ela é primitiva se para todo x nesse intervalo acontecer isso daqui, ó. Ou seja, a derivada da primitiva é igual a função. Então, esses dois nomes que a gente dá para a mesma definição, eles já nos dizem muita coisa. O que é primitiva? Primitiva é aquilo que veio antes, é aquilo que estava antes. Então, antes da função ser derivada, como ela era? Então, esse como ela era é o que a gente chama de primitiva. Ou, como outro nome diz, antiderivada. Então, é como se fosse o processo inverso da derivada. Você tem uma função, você deriva ela. Agora, você quer fazer a volta. Ah, professor, não entendi. É fácil. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem rapidinho no quadro. E a gente já vai começar a resolver exercício. Imagina, ó, tem essa função aqui. F de x igual a cosseno. Isso aqui é uma função normal. Aí eu te pergunto, qual é a primitiva dela? Então, o que eu quero que você me diga quando eu pergunto qual é a primitiva dela? Eu quero que você me diga qual função veio antes dela. E como assim? Qual função vem antes dela? Você tem que pensar numa outra função que quando eu derivo essa função, que ainda não sei quem é, mas eu sei de uma coisa, quando eu derivo essa função, se eu pego essa função aqui, ó, e derivo, aí eu obtenho essa função aqui. Então eu te pergunto, tu consegue pensar numa função que quando você deriva essa função, você tem a função cosseno? Qual é? Função seno. Então, aqui, ó, nós temos a função seno, porque quando eu derivo a função seno, eu encontro a função cosseno. Então, eu posso afirmar que a função seno é a primitiva de cosseno. E, ao mesmo tempo, eu posso afirmar que cosseno é a derivada de seno. Tudo bem, gente? Por isso que primitiva é antiderivada. Então, por exemplo, qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a antiderivada do cosseno? É o seno. É o caminho, ó. Ida e volta. Ida e volta. Tudo bem? Bora ver se vocês entenderam mesmo. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Se a minha função... Aí na aula de hoje, a gente sempre vai estar usando aquele f minúsculo para dizer da função e o f maiúsculo para dizer da primitiva dela, tá? Então, ó, vamos lá. Se a minha função é o e elevado a x... Quem é a primitiva dele? Ou seja, qual é a função que quando eu derivo dá e elevado a x? E elevado a x, né? Pronto. Então, nesse caso, a primitiva deu igual, né? Bora ver. Se eu pego essa função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Nesse caso, qual é a primitiva de 1 sobre x? Log natural de x. Por quê? Porque quando eu derivo log natural de x, eu tenho 1 sobre x. Tudo bem? Bem fácil, né? Gente, então, se você entendeu isso aqui, você já entendeu a aula de hoje. Tá? Então, esse é o assunto de hoje, é primitiva. Então, primitiva ou antiderivada é quando você pega uma função que, derivando, você tem aquela função original. Agora, para isso, obviamente, para que a gente consiga ter cada vez mais intimidade com esse assunto e cada vez mais clareza nesse assunto, a gente tem que resolver muito exercício. Então, ó, já vamos começar assim, ó, exercício. Determine a primitiva das funções abaixo. Vai aparecer aí, ó, tá aí? Então, vamos lá. Já vou colocar aqui, ó, são 5 primitivas para a gente pensar.
Então, vocês vão ter que me dizer aí quem são as primitivas dessas funções. Primeira questão. Item A. F de x igual a 3. Deixa eu logo colocar aqui o item B. F de x igual a 2x. Vamos colocar aqui o item C. F de x igual a 6x ao quadrado mais cosseno de x. Vou logo colocar aqui o item D e o item E. Item D, eu tenho f de x igual a menos 2 vezes seno de 2x. E eu tenho o item E, f de x igual a 4x mais 6. Então, vamos fazer com muita calma essas questões. Já que é a primeira questão mesmo, eu acabei de dar a definição, mas com o tempo, gente, isso aqui vai ser natural na mente de vocês. Você vai resolver assim, isso aqui sempre vai receber, essas primitivas. Então, bora lá. Eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 3. Então, me diga, quem é a primitiva dessa função aqui? 3x. 3x. Ó, vamos lá. Como a gente está na primeira questão, já está aprendendo, eu vou escrever assim, ó. Quem é a primitiva dessa? É 3x. Por quê? Aí eu vou explicar aqui, ó. Pois, quando eu derivo essa função, ou seja, quando eu derivo 3x, isso aqui dá 3. E 3 é a nossa função. Tá? Então, por isso que 3x é a primitiva. Item B. A minha função é 2x. Ora, se a minha função aqui é 2x, quem é a primitiva de 2x? X ao quadrado. Por quê? Vou colocar aqui. Pois a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Gente, todo mundo está entendendo isso aqui? Se você não entendeu, não tem problema. Eu só quero que todo mundo realmente entenda. Então, pessoal, não estou entendendo. A gente explica de novo. Mas se está todo mundo entendendo, tudo bem, ótimo. Então, vamos continuar. Item C. Ó, agora, esse aqui talvez seja um pouquinho mais complicado. Eu tenho que pensar numa função que, quando eu derivo, vai dar 6x² mais cosseno. Mas uma coisa que ajuda a gente é que você sabe que você não precisa pensar num todo logo. Você pode pensar só para essa e depois só para essa. Então, vamos lá. Você consegue me dizer quem é a primitiva de 6x²? Vamos lá. Alguns já me disseram aí. Então, primitiva. Ou seja, você tem que pensar numa função que quando você deriva vai dar isso daqui. Alguns já me falaram. 2x ao cubo. Pode perceber, ó. Quando eu derivo isso daqui, o 3 desce, multiplica com 2, fica 6 e aqui fica 2. E agora aqui, ó, mais quem é a primitiva do cosseno? Seno, beleza. Aí eu vou escrever aqui embaixo, ó, pois, deriva essa função aí, ou seja, deriva 2x ao cubo mais o seno. E vê o que vai dar. Quando eu derivo isso aqui, vai ficar 6x² mais cosseno. Ah, professor, quer dizer então que quando eu resolvo uma questão dessa de primitiva, eu mesmo consigo verificar se eu acertei? Sim. Note que nesse caso, se na questão pede para você calcular uma primitiva e você encontra uma primitiva, se você quiser ter certeza que você acertou, basta você derivar a sua resposta. Se quando você derivar, você obtém aquela função inicial, pronto, você acertou a questão. Próxima. F de x igual a menos 2 seno de 2x. Vamos lá. Você consegue pensar numa função que quando você deriva essa função tem que dar menos 2 vezes seno de 2x? Cosseno de 2x, estão me dizendo aqui. Vamos ver.
Vamos lá. Me disseram aqui, professor, cosseno de 2x. Será? Bora ver. Pois vamos derivar o cosseno de 2x. Ora, derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos seno de 2x, só que aqui, ó, aplicar a regra da cadeia, vezes a derivada de dentro. Derivada de 2x é 2. Coloco 2 aqui. Então, acertou. Quem disse cosseno de 2x, acertou. Porque quando eu derivo, eu volto ali para a mesma função. E essa daqui agora? A última dessa parte aqui. Vamos lá, gente. Você consegue me dizer uma função aqui, ó, que a primitiva, no caso, derivando vai dar 4x? Qual é essa primitiva? 2x², muito bem. Então, eu tenho aqui 2x². E aqui, para dar 6, 6x, né? Por quê? Isso é fácil, né? Ó, se a gente deriva 2x² mais 6, isso aqui vai dar 4x, opa, esqueci o x aqui, mais 6. Pronto, voltamos para o que era antes. Então, gente, por exemplo, digamos que você está querendo resolver uma questão dessa. Na hora que você tentou resolver, você falou assim, a primitiva aqui é x² mais 6. Você disse que a primitiva é essa. É só você derivar. Se eu derivar essa questão aqui, ó, vai ficar 2x mais 0. Então, eu não voltei para essa função, que significa que essa aqui não é a primitiva dela. Então, foi o que eu disse. Quando você resolve uma questão dessa de primitiva, você mesmo consegue verificar se você acertou. Então, por isso que todas essas aqui a gente fez a verificação. Nós achamos a primitiva, derivamos a primitiva para ter a certeza de que era a primitiva da função lá inicial. Até aqui, alguma pergunta? Tudo certo? Olha, na verdade, tem uma pergunta a ser feita nesse momento aqui da aula. Tá? Às vezes fazem, às vezes não fazem. Quando não fazem, eu mesmo faço. A pergunta é a seguinte: será que a primitiva de uma função é única? Ou seja, será que só existe para uma dada função uma única primitiva para ela? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Vou te dar um exemplo aqui. Olha, a gente resolveu essa questão ainda agorinha. Tu tem isso aqui, ó, f de x igual a 2x. Nós dissemos ali que a primitiva dessa função é x². E não está errado, porque a gente viu que quando eu derivo x², eu volto para 2x. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que só existe essa primitiva para essa função? Não, existem outras primitivas. Você consegue me dizer uma outra primitiva para essa função aqui, gente? Alguém consegue me dizer uma outra primitiva, ou seja, uma outra função sem ser essa daqui, mas que eu derivo e também vai dar 2x? Beleza, então já me disseram ali, ó. Então aqui eu vou chamar de primitiva 1, e ali já me disseram uma outra primitiva, ó. Me disseram ali x² mais 3. Gente, essa função é a mesma dessa? Não, é outra função. Mas quando eu derivo essa daqui, ó, bora derivar x² mais 3. Derivada de x², 2x. Derivada de 3, 0. Então, realmente, essa daqui seria uma segunda primitiva para essa função. Então, sim, existem mais de uma primitiva para a mesma função. Você conseguiria me dizer outra primitiva dessa mesma função aqui? x² mais 1, mais 5, ok. x² mais 1, x² mais 5. Ou seja, note que se você pegar x² e somar com uma constante, então vamos pegar assim. Se eu pegar, nesse caso, x² e somar com c, sendo que c é uma constante real. No momento que eu derivar isso daqui, gente, no momento que eu derivar, isso aqui vai dar 2x mais 0.
Só que aqui eu estou representando quantas primitivas aqui nessa expressão? Infinitas. Porque nota que o C, estou dizendo que ele pode ser qualquer número real. Então, x² mais 1 é primitiva, x² mais π é primitiva, x² menos 1 milhão é uma primitiva. Enfim, você já entendeu. Nós temos infinitas primitivas para a mesma função. Então, respondemos a primeira pergunta. A primeira pergunta foi: eu tenho mais de uma primitiva? Resposta: sim, eu tenho infinitas primitivas de uma função. Ok. Segunda pergunta: será que eu teria... Vamos pegar esse exemplo aqui ainda. Será que eu teria uma outra primitiva, mas que não fosse assim, que não fosse x² mais constante? Isso é uma boa pergunta também. Tipo assim, será que eu teria uma outra primitiva que envolvesse, por exemplo, uma função seno e cosseno, mas que quando derivasse elas iam se anular e aí eu voltaria para 2x? O que vocês acham? Uma pergunta interessante, né? Seria uma primitiva que não seria uma primitiva assim trivial ou uma primitiva assim logo de cara. Mas será que tem? A gente vai responder isso também agora. Então vamos lá. Então, primeira pergunta, você já sabe. Qualquer primitiva assim, ó, você tem a função que você estava pegando e somar com uma constante, isso também vai ser uma primitiva. Então aqui você tem infinitas primitivas. Agora a minha pergunta é a seguinte. Vou até apagar aqui. Digamos que tu tem uma função f de x. E aí nós encontramos duas primitivas para ela. Então, para essa mesma aqui, ó, eu encontrei a primitiva que eu vou chamar de f1 e eu encontrei uma primitiva que eu vou chamar de f2. Tá? Então, para essa mesma função, eu encontrei duas primitivas. Bom, até agora eu só sei isso. Elas são primitivas da minha função. Mas se elas são primitivas, então o que eu sei que acontece? Então, por hipótese, se eu pego f2 e derivo, isso aqui tem que dar quanto, gente? Tem que dar a função ali, né? A primeira ali, f minúsculo. E se eu pego f1 e derivo, por definição, se ela também é primitiva, tem que dar o que aqui? A função original, né? f de x. Beleza, então ó, eu tenho duas equações aqui. O que eu posso fazer sem alterar nada? Eu posso subtrair. Então, no caso, eu vou subtrair esse menos esse e esse menos esse. Como são igualdades, eu não vou estar desbalanceando nada. Quando eu faço isso, vai ficar f2, né, derivada aqui de f2, menos a derivada de f1, igual a zero, né? Porque nesse caso, isso aqui vão se cancelar, porque aqui sim é a mesma função. Bom, a gente sabe que a derivada ela é um operador linear, o que significa que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. f2 de x menos f1 de x derivada. Né? Ó, no final é demais. Eu só disse que isso é igual a isso, de fato é. Porque se eu fosse derivar esse colchete aqui, como é que ficaria? A derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Então, não mudei nada. Mas por que eu escrevi assim? Porque eu quero que você enxergue essa subtração aqui como uma única função. Né? Então, tenta enxergar f2 menos f1 como se fosse uma única função. Então, eu tenho que a derivada desse colchete, imagina que o colchete é uma única função, é igual a zero. Nós já provamos aqui em sala de aula que quando você tem que uma função, a derivada dela é zero, tu só tem uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Olha lá, a gente provou isso lá usando o teorema de Rolle, o teorema do valor intermediário, do valor médio, a gente já provou isso daqui. Então, se tem uma função que a derivada é zero, é porque essa função é o quê, gente? É constante. Nós já vimos isso aqui. Então, se a derivada do colchete é zero, isso implica, só tem uma possibilidade, que esse colchete, ou seja, f2 de x menos f1 de x, só pode ser uma constante. Nesse caso, então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer
que f2 de x é igual a f1 de x mais uma constante. Ou seja, gente, se eu tenho duas primitivas diferentes para a mesma função, elas são iguais a menos de uma constante. O que significa dizer também que sim, o modo mais geral de você representar todas as primitivas é colocando aquela primitiva que você achou mais uma constante arbitrária. Então, sim, não tem outro tipo de primitiva. Então, quando você já achou uma primitiva de uma função, por exemplo, aqui, ó, nessas primitivas aqui. Aqui, ó, eu achei que a primitiva de 3 é 3x. Ok. Eu posso achar várias outras primitivas, mas elas sempre vão seguir o mesmo padrão. Qual vai ser? 3x mais uma constante. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu achei que a primitiva dessa função é essa função aqui. Eu posso achar outras primitivas, mas elas sempre vão seguir esse padrão aqui, ou seja, essa função, só que mais uma constante. Tudo bem? Beleza. Então, nós estamos nos aprofundando nas primitivas. Então, você já sabe o que é uma primitiva. Você já sabe que se você tem uma primitiva e você quer encontrar a forma mais geral dela, é você pegar aquela função que você achou e somar com uma constante arbitrária. Tudo bem? Então, pronto. Então, bora voltar para cá. Claro que essas coisas que eu fiz aqui no quadro agora só foram ideias de demonstrações de teoremas e outras proposições. Bora aqui, nosso slide. Então, observação, isso aqui é tudo que a gente comentou agora no quadro. Então, primeira observação, se f é uma primitiva aqui de uma função, então, para toda constante real, f de x mais a constante também vai ser uma primitiva. Segunda observação, se nós temos duas primitivas da mesma função, então essas primitivas são iguais a menos de uma constante. Foi o que nós provamos também. Chegamos então ao teorema. Se f é uma primitiva de uma função, então a primitiva mais geral dessa função vai ser f de x mais a constante, sendo c uma constante arbitrária. Então, assim, claro que não vai dar para a gente escrever uma por uma exatamente todas as primitivas, porque são infinitas. Só que dá para você representá-las por essa expressão aqui. Basta você colocar f de x mais c. C é uma constante arbitrária. Assim, só para dar um spoiler para vocês, essa constante c que vocês estão vendo, nós vamos chamá-la mais para frente de constante de integração. Tá? Então, essa constante c aqui, que é uma constante arbitrária, mais para frente nós vamos chamá-la de constante de integração. Então, isso aqui já é um spoiler de porquê, de que no futuro isso aqui vai ter tudo a ver com integral. Apesar de que, por enquanto, isso aqui é um assunto de derivada. Bom, então, todo mundo entendeu? Bora logo para a segunda parte aí, ó, segundo exercício. Então, de novo, vamos calcular a primitiva mais geral das funções abaixo. Aí agora ele está pedindo a primitiva mais geral, né? Então ele sabe que, porque antes bastava uma primitiva, agora não, ele quer que você represente todas as primitivas. Segunda questão, item A, f de x igual a x quadrado. Já vou colocando as outras. Item B, f de x igual a seno de x. Item C, f de x igual 4 sobre x ao cubo.
Bom, bora lá, bora fazer. Então aqui, gente, é a mesma ideia. Tá? Assim, a gente tem que pensar numa função que quando eu derivo vai dar x². Note que, por enquanto, calcular uma primitiva é você sempre pensar numa função que você tem que lembrar de uma função que quando você deriva dá primitiva. Mas não se preocupe, nem sempre vai ser assim calcular uma primitiva. Porque daqui a pouco nós vamos ter algumas regrinhas de como calcular uma primitiva. De modo que você olha para essa função, se você soubesse a regra, você já aplicaria a regra, isso aqui seria muito mais fácil de calcular. Principalmente para cá, ó. Principalmente para essa daqui. Essa daqui talvez não seja tão trivial pensar numa função que vai dar essa daqui. Mas se você já soubesse a regra, que a gente vai saber daqui a pouquinho, isso aqui vai ser mais tranquilo. Tá? Mas por enquanto vamos fazer assim mesmo. Tenta pensar numa função que derivando vai dar essa primitiva. Então aqui, gente, vamos lá. Consegue pensar numa função que vai dar isso daqui? É claro que se a gente pede assim, a função é x². Primeira coisa que tu vai pensar é qual é a função? X². Primeira coisa que tu pensa. Então, tu vai pensar assim, bom, eu acho que a primitiva talvez seja x². Só que quando a gente deriva x², o que dá, gente? Vai dar 3x². Então, assim, eu vou ter o x², né? Quer ver? Ó, deriva aqui, ó, vamos derivar x². Eu vou ter 3x². Ou seja, eu vou realmente ter o x², mas eu tenho esse 3 aqui me atrapalhando. Para eu eliminar esse 3, que está multiplicando com o x², o que eu posso fazer? Eu posso bem aqui, ó, dividir por 3. Então, ó, se eu sei que esse 3 aqui vai me atrapalhar, e eu já quero antecipar que eu vou eliminar ele, então aqui, ó, eu já divido por 3. Aí você vai dizer, professor, mas na hora que eu for derivar, esse 3 aqui não vai entrar na derivada? Não, porque esse 3 é uma constante. Então, na hora que eu for derivar isso aqui, eu não preciso derivar o denominador, porque o denominador é uma constante. Eu posso derivar, nesse caso, só mesmo x². E realmente, ó, se eu for derivar esta função, aqui eu vou preservar aqui a constante, vou conservar ela, vou derivar só x². Então, vai ficar 3x² sobre 3. E aí eu vou simplificar. Só que calma lá. Porque na questão, ele pede que a gente determine a primitiva mais geral. E eu te digo, essa daqui, por mais que ela seja uma primitiva dessa função, mas ela é a primitiva mais geral? Não. O que está faltando? Está faltando aqui a minha constante de integração. Ou seja, está faltando aqui, ó, eu somar com uma constante arbitrária, com C. Agora sim, essa daqui é a minha primitiva mais geral para essa função aqui. Porque quando eu derivo, esse primeiro vai dar x² e isso aqui vai dar 0. E aí, no final, então, eu vou voltar para x². Então, encontramos aqui, ó, a primitiva mais geral. Deixa eu até destacar. Então, essa daqui seria a nossa primitiva mais geral para essa função. Item B, eu tenho a função seno. Então, bora lá. No caso da função seno, eu tenho que pensar que quando eu derivo a função, tem que dar seno. É óbvio que a primeira coisa que vem na nossa mente, qual é a função? Cosseno. É a primeira coisa que vem. Então, ó, por quê? Eu logo penso aqui na função cosseno. Porque eu sei que quando eu derivo o cosseno, eu volto para o seno. Só que calma lá. Quando eu derivo o cosseno, o que eu tenho? Eu tenho menos seno. Eu não tenho mais seno. Para resolver esse problema, o que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso colocar o menos na frente. Professor, mas esse menos não vai atrapalhar a derivada? Não. Por quê? Porque esse menos aqui, gente, é uma constante, é menos 1. Então, na hora que eu for derivar isso aqui, eu deixo o menos 1 aqui de stand-by e derivo só o cosseno. Então, nesse caso, quando eu derivo o cosseno, vai dar menos seno, com menos que já estava aqui, vai dar mais. Então, a minha primitiva para essa função seno é menos cosseno. Só que ela não é a primitiva mais geral.
Para ser a primitiva mais geral, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar uma constante. Então, agora sim, essa é a primitiva mais geral. Aí eu posso até colocar aqui, né? Pois, vamos fazer aqui a verificação. Quando eu derivo menos cosseno mais a constante, fala que isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar menos, a derivada do cosseno é menos seno. E aí, menos com menos vai dar mais. Lembrando que você não é obrigado a fazer essa verificação, tá? Porque a nossa resposta já está bem aqui. Eu estou fazendo porque a gente está aprendendo agora, né? A ideia de derivada, mas com o tempo a gente não vai mais fazer isso aqui, não. Aqui agora, gente, esse talvez seja dever assim a questão que não seja tão direta assim, né, de se pensar. Mas vamos lá. Alguém consegue pensar numa primitiva para essa daqui? Para nos ajudar, vamos colocar em forma de potência essa questão. Então, 4 sobre x ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes x elevado a menos 3. Isso aqui vai nos ajudar, porque agora esquece a constante por enquanto. Esquece a constante. O que você quer é que quando você deriva a sua função, tem que dar x elevado a menos 3. Então, pensa só no expoente primeiro. Então, qual é a função, qual é a potência que quando eu derivo, o meu expoente vai ficar menos 3? Aí você pode pensar, professor, menos 4, né? 1 sobre x à quarta. Bora ver. Quando eu derivo 1 sobre x à quarta, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 4. Aí eu vou aplicar a regra da potência. Menos 4 vai para frente. Aí vai ficar menos 4. Opa, parece que está dando certo, né? Mas quando chega bem aqui, vai ficar x elevado a menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 é menos 3? Não, é menos 5. Então, aqui ficaria menos 4 vezes x elevado a menos 5. Então, não é essa potência aqui que eu vou usar. Então, erramos aqui, mas valeu a tentativa. Então, qual tem que ser aqui, gente, o meu expoente? Já que não é o menos 4. É o menos 2. Né? Bora ver agora. 1 sobre x quadrado, que é a mesma coisa que x elevado a menos 2. O menos 2 vai para frente. E aí eu vou ter menos 2 menos 1. Isso aqui, obviamente, vai dar menos 2 sobre x elevado a menos 3. Tá? Então, já sabemos, pelo menos, que a minha potência tem que ser x elevado a menos 2. Só que no final, se for só isso daqui, o meu coeficiente vai ser menos 2. Eu não quero. Eu quero que seja qual? 4. Mas aí eu posso colocar qualquer constante aqui na frente, que na hora que eu for derivar, a constante sai. Então, tu consegue pensar numa constante que quando você for multiplicar aqui com menos 2, que vai ser o resultado final, vai dar 4 positivo? Menos 2. Então, a nossa primitiva para essa questão é essa daqui, f de x é menos 2 sobre x ao quadrado. Claro que para ser a primitiva mais geral, eu tenho que somar ainda com uma constante. Vamos verificar isso, tá? Então, bora ver se isso é verdade mesmo. Bom, eu vou derivar isso daqui. Na hora que eu for derivar, eu já coloco isso aqui em forma de potência. Então, vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 2. Mais uma constante. E eu vou derivar. Isso aqui vai dar zero. Né? Isso aqui não vou nem me bater com isso aqui. E eu vou derivar isso daqui. Menos 2 é constante. Então, eu deixo ele ali quieto. Menos 2. E eu vou derivar só isso daqui. Esse menos 2 vai para frente. Vai ficar menos 2 aqui. E aqui vai ficar x elevado a menos 2 menos 1. Isso aqui vai dar menos 3, né? E aqui, menos 2 com menos 2 vai dar 4 positivo. Então, 4 sobre x ao cubo. Já que isso aqui vai dar menos 3, para deixar positivo, jogo para o denominador. Então, acabei de verificar e provar que essa daqui é a primitiva mais geral desta função. Porque quando eu derivo, eu volto
para essa minha função. Todo mundo entendeu? Beleza. Aí você pode pensar que, dependendo da função, talvez seja muito difícil achar uma primitiva. Olha, de fato, tem funções que o caminho é mais trabalhoso para achar a primitiva. Mas assim, para funções como essas aqui, é muito fácil. Só que a gente precisa ter aquelas primitivas que são mais imediatas. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas primitivas que sempre vão aparecer para vocês. E aí nessas primitivas imediatas, você vai ver já que tem algumas regras que você pode aplicar e calcular a primitiva muito mais rápido. Então, ó, por exemplo, se a tua função já for uma constante, a primitiva dela vai ser essa constante vezes x. Aí, claro, aqui sempre vai aparecer o mais c. Esse c é a constante de integração, é a forma mais geral. Mas você sabe que isso aqui vai aparecer sempre. Então, o principal é essa primeira parte aqui, ó. Então, se a tua função é constante, a primitiva dela é a própria constante vezes x. Outra, ó, é aqui que a gente vai usar bastante. Se a tua função é uma função potência, x elevado a n, a primitiva dela vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Que foi o que a gente fez ali, só que sem saber dessa regra ainda. Foi o que a gente fez bem aqui, ó, gente. A função era x². A primitiva de x ao quadrado vai ser x elevado a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, a primitiva vai ser x elevado a 3 sobre 3. Tá? Então, o mesmo expoente que aparece aqui também vai aparecer no denominador, conforme a regra. Aí eu poderia usar aqui também, ó. Porque aqui, ó, esquece esse 4 por enquanto. Seria x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. E aí, no final, a gente também conseguiria resolver essa daqui. Tá? Mas, agora, a partir de agora, a gente vai usar muito essas primitivas imediatas. Agora, olha só uma observação aqui nesse item B. Nota que eu coloquei aqui que essa regrinha só vale quando esse meu n não for menos 1, tá? Porque se o n for menos 1, eu não ia poder aplicar essa regra, né? Por quê? Porque o denominador ia dar quanto? Ia dar 0. Então, não poderia. Tá? Então, a única exceção aqui é se o n for menos 1. Quando o n é menos 1, o que tu tem é 1 sobre x. Mas a gente também sabe qual é a primitiva de 1 sobre x. A gente sabe isso também. Mas eu vou discutir um pouco isso daqui a pouco também. Bora lá. Se a minha função for e elevado a x, a primitiva vai ser e elevado a x, mais a constante arbitrária. Agora aqui, ó, isso foi uma coisa que eu não falei com vocês. Deveria até ter colocado no quadro, mas não coloquei. Esperei para fazer agora. Se a minha função é 1 sobre x, a primitiva dela é log natural do módulo de x. Do módulo de x. Eu sei que aqui no início da aula eu coloquei sem o módulo, mas é porque a gente não tinha visto, não tinha trabalhado com as primitivas. Agora que a gente já trabalhou um pouquinho, dá para explicar para vocês por que tem esse módulo aqui no x. Alguém saberia me dizer por que tem que ter esse módulo? Porque aqui, gente, não esquece que toda função log, dentro do log, tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Então, ó, antes dessa função, o que eu tinha era 1 sobre x. Aqui o x não era obrigado a ser positivo. Não é verdade? Existia 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 5. Não tinha essa obrigação. Mas se eu for querer calcular a primitiva, eu vou ter que colocar esse módulo. Se o x pode ser qualquer valor real menos 0, então eu tenho que colocar esse módulo. Porque quando o x for negativo, isso aqui tem que dar positivo. Tá? Então, só esse detalhe. Cuidado. Então, a primitiva de 1 sobre x é log natural de módulo de x. Só por conta dessa questão do domínio da minha função. Outra. Aqui. Se a minha função é cosseno, a minha primitiva vai ser sempre seno. No caso, seno mais a constante. Se a minha função é seno, a minha primitiva é menos cosseno.
Cuidado, isso aqui confunde muito, tá? A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Agora, e a primitiva? A primitiva do cosseno é seno. A primitiva do seno é menos cosseno. Ah, professor, eu vou me confundir. Calma. Conforme tu vai fazer aí umas 1000 questões, isso aí vai entrar rapidamente na sua mente, tá? Vamos lá. G. Se a minha função é secante ao quadrado, quem é a primitiva dela, gente? Sem olhar, vamos lá. Se a função é secante ao quadrado, quem é a primitiva dela? Tangente, né? Que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se a minha função é secante ao quadrado, a minha função é tangente de x mais c, a minha primitiva. Não vou mostrar, mas se a minha função for secante vezes tangente, quem é a primitiva da secante vezes tangente? É a secante, muito bem. Então, é a secante, aí no caso, mais a minha constante de integração. Vamos lá, o que mais temos aqui? Ah, tá aqui, ó. Se a minha função for menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, então a minha primitiva vai ser o arco cosseno. Isso aqui a gente viu lá naquela aula de derivada da função inversa. A gente calculou a derivada do arco cosseno, do arco seno e do arco tangente. Então, aqui eu só estou fazendo o caminho inverso na primitiva. Lembrando que esse x só pode estar entre menos 1 e 1, tá? Esse intervalo aqui é aberto, por causa desse domínio aqui. Beleza, se a minha função for 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, então a minha primitiva vai ser o arco seno. E se a minha função for 1 sobre x quadrado mais 1, então a minha primitiva vai ser o arco tangente. Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Então, bora continuar. Agora, gente, além dessas primitivas imediatas, tem duas propriedades que também vão nos ajudar a calcular a primitiva bem mais rápido. Bom, a primeira, se você tem uma constante vezes uma função, então a primitiva dela vai ser a constante vezes a primitiva da função. Ou seja, você não mexe na constante, deixa ela lá, e aí você calcula só a primitiva da função. Isso aqui ajuda a gente bastante, não parece, mas ajuda. Quer ver, ó? Se eu fosse voltar para esse item C aqui, ó, rapidamente. Olha só, eu quero calcular a primitiva para esse daqui, sendo que esse daqui é 4x elevado a menos 3. Aí o que diz a minha propriedade? Que se eu tenho uma constante vezes uma função, então a primitiva dela vai ser a própria constante, ou seja, 4, vezes a primitiva só dessa daqui. Só que isso aqui é uma função potência. A gente já olhou ali na regra que isso aqui vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Aí o que vai dar isso aqui? 4 vezes x elevado a menos 2 dividido por menos 2. Aí está aqui, ó. 4 dividido para 2 é 2. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, aqui eu vou ter 2 sobre... Aqui eu já posso escrever x ao quadrado. Está aqui. Note que nesse caso... Opa, esqueci o menos, né? Que eu até falei, mais com menos vai dar menos. Então, aqui, ó. Nota que nesse caso a gente achou a mesma resposta. Está aqui, né? Só faltou colocar a constante ali de integração. Mas a gente achou a mesma resposta sem muito esforço. Só usando as duas propriedades. Tanto a propriedade inicial quanto a primitiva imediata. Aqui a gente sempre acrescenta a minha constante, né? Que ela está por aqui. Pronto. Segunda propriedade. Essa aqui a gente já estava usando, na verdade. Se tu tem duas funções aí somando, a primitiva também vai ser a soma das primitivas. Tá? Então, você pode calcular as primitivas de forma individual. Bom, então agora só nos resta exercitar. A gente tem ainda uns 4 exercícios pela frente. Agora, gente, esse assunto, por mais que ele seja fácil e rápido de entender, mas ele requer muito exercício da nossa parte. Então, assim, esses exercícios finais, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser esse daí, ou seja, que a gente só vai ficar calculando primitiva. Na segunda parte, eu vou fazer algumas aplicações
e já vou iniciar daquele pontapé inicial em EDO, que é uma coisa que vocês vão ver lá para frente, que é uma equação diferencial ordinária. Isso tem tudo a ver com a ideia de primitiva. Mas primeiro, bora resolver essa daí. Depois a gente fala um pouquinho de EDO e depois a gente já aplica na parte de cinemática da física. Então, vamos resolver essas questões. Terceira questão, item A, f de x igual a 3 vezes seno de x. Item B, f de x igual a x à quarta menos x quadrado sobre 3. E item C, f de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo. Agora, nessa questão, a gente vai estar usando o que a gente acabou de aprender, que são as primitivas imediatas e as propriedades. Então, por exemplo, no item A, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma constante vezes uma função. Quem vai ser a primitiva dela? Eu conservo a constante, então permaneço aqui com 3, e eu digo quem é a primitiva do seno. Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Então aqui vai ficar 3 vezes menos cosseno. Então já coloco menos 3, o menos aqui, né? 3 cosseno. E não posso esquecer, obviamente, da minha constante de integração. Acabou. Já calculei minha primitiva. Né? Se eu quisesse, poderia derivar novamente isso aqui. Quando eu derivo, volto para cá. Não vou mais fazer isso. Já fiz nas 2 primeiras questões. Mas você mesmo pode fazer a verificação. Para cá agora, item B. Nesse item B, eu tenho uma função menos outra função. E aí, o que eu vou fazer então? Na hora que eu for calcular a primitiva, eu vou calcular a primitiva dessa menos a primitiva dessa. Como é que vai ficar? Essa daqui é uma função potência. Então, a primitiva é x. Se aqui é 4, gente, então vai ficar x elevado a 5 sobre 5. A primitiva da minha potência é assim. Aqui, eu vou ter menos. Esse 3 continua aqui, ele é uma constante. Deixa ele lá. E eu vou calcular só a primitiva dessa, que é x quadrado. Então, vai ficar x elevado a 3 sobre 3. Mas já tinha um 3 aqui. Então, vai ficar 3 vezes 3. Tá? Um 3 é o que já estava aqui. E o outro 3 é da regra aqui da potência. Tá, só não posso esquecer da minha constante. Então, deixo ela aqui. Agora, só ajeito isso aqui. Então, vai ficar f de x igual x elevado a 5 sobre 5 menos x elevado a 3 sobre 9 mais a constante. Acabou. Mas você mesmo pode fazer. Vamos derivar. Aqui vai ficar 5x à quarta. O 5 corta com esse e volto para cá. Aí menos. Aqui o 3 desce. 3 corta com 9 vai dar 3. E aqui fica x quadrado. E a derivada aqui é 0. Então, bem mais tranquilo de resolver primitivo. Para cá agora. A mesma coisa. Eu tenho a soma de funções. Eu vou calcular a primitiva dessa mais a primitiva dessa. Antes de eu fazer isso, eu vou escrever isso aqui tudo em forma de potência, que fica mais fácil. Então, f de x igual a x mais x elevado a menos 3. Pronto, assim fica melhor para a gente. Agora sim, vou calcular a primitiva dela. Dessa daqui, qual é a primitiva de x? É 1? Não. A derivada de x que é 1. Agora a primitiva como é que vai ficar? Vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais, agora aqui, x elevado a menos 3 mais 1
dividido por menos 3 mais 1. Não esqueça a sua constante aqui. Bom, como é que ficou no final? F de x, aqui ficou x ao quadrado dividido para 2. Ó, aqui ficou menos 2. Eu não vou deixar esse menos 2 aqui embaixo, não fica muito elegante. Já vou colocar o menos aqui na frente da fração. Então, menos. Aí, olha só, já vou escrever assim. 1 sobre 2x quadrado. Tá, gente? Por quê? Menos 3 mais 1 é menos 2. O 2 eu deixei aqui, o menos eu coloquei aqui na frente. Aqui também ficaria menos 2, só que eu quero que o expoente seja positivo. Então, eu jogo para o denominador. Então, menos 1 sobre 2x quadrado. Pronto. Encontramos, mais uma vez, a primitiva da minha função. Bom, bora voltar para o slide, né, que ainda tem mais 2 itens para a gente fazer dessa questão. Esses 2 últimos são importantes para a gente, são muito importantes, na verdade. Você já vai entender por quê. Item D, eu tenho f de x igual 3x à quinta mais 2x menos 5 dividido por x ao cubo. Deixa eu logo colocar o item E. Item E, f de x igual a raiz de x menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Vamos lá. E agora? Nesse caso aqui, gente, nota que você tem uma fração. E nós não tivemos, né, ali no nosso slide anterior, nenhuma regra para uma primitiva de divisões, de quociente. A derivada, ela tem uma regra do quociente. A derivada também tem uma regra do produto. Na primitiva, nós não vimos ainda nenhuma regra de quociente ou do produto. Ah, professor, mas a gente ainda vai ver? Não. Por quê? Porque não tem. Tá? Então, nós não temos regra do quociente ou regra do produto para primitiva. Professor, mas e agora? Eu calculo primitiva em cima, primitiva embaixo? Não, gente, não tem regra do quociente para primitiva. Ah, professor, o que eu vou fazer então? Bom, nesse caso, toda vez que tem uma fração e a gente quer calcular uma primitiva ou mais tarde uma integral, a gente vai ter que usar alguns artifícios, alguns raciocínios, algumas estratégias. Nesse caso aqui, eu penso, olha, eu não tenho regra de primitiva para quociente, para fração. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso eliminar a fração. Como é que eu vou fazer isso? Bom, nesse caso é possível. Olha o que eu vou fazer. De algum jeito, eu quero que não tenha mais fração aqui, porque eu não tenho regra para fração. Então, eu vou pegar o numerador, cada um deles, e dividir pelo denominador. Isso eu posso fazer. Então, olha só o que vai dar. Eu vou ter f de x igual a 3x elevado a 5 sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 5 sobre x ao cubo. Escrevi assim. Só que eu também posso dividir x à quinta sobre x ao cubo, vai ficar 5 menos 3, vai ficar 2, x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 1 menos 3, que vai ficar menos 2. E aqui vai ficar menos 3. Então, essa função eu posso reescrever assim, como 3x quadrado mais 2x elevado a menos 1, né? Ou menos 2, desculpa. Porque aqui é 1 menos 3, vai ficar menos 2. E aqui, 5 vezes x elevado a menos 3. Todo mundo entendeu isso daqui que eu fiz? Então, eu dividi todo mundo pelo x ao cubo e nota que agora sumiu a minha fração. Então, eu tenho, na verdade, 3 funções do tipo potência.
E agora eu posso aplicar a primitiva dessa função potência nessa e nessa. Aí bora ver o que vai dar então. Vai ser f de x igual 3 vezes x ao cubo sobre 3. Aqui, gente, cuidado, que na parte negativa não é que vai ficar menos 3, vai ficar menos 2 mais 1. Então vai ficar menos 1. Então vai ser mais 2 elevado a x menos 1 sobre menos 1. E aqui é a mesma coisa. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Então vai ficar menos 5 vezes x elevado a menos 2 sobre menos 2. E aqui, como eu já estou calculando a primitiva, eu já coloco aqui a minha constante. Aí, beleza. Simplifico aqui esse 3. Aqui só vai mudar, o sinal vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Então, no final, a minha primitiva dessa questão vai ser x ao cubo menos 2 sobre x. Nota que aqui eu já estou colocando o expoente positivo, por isso que o x veio para baixo. Mais 5 sobre 2x quadrado. Mais a minha constante. Pronto, aqui só ficou positivo, esse menos 2 ficou positivo quando o x foi para o denominador. Todo mundo entendeu? Tá fácil esse assunto? Tá, né? Que bom que está fácil, porque esse assunto você vai usar muito quando for calcular uma integral. Mas isso vamos deixar mais para frente. Vamos para cá agora. Olha, aqui a ideia é a mesma. Tu tem uma fração aqui em cima. Só que aqui fala, professor, mas em cima tem raiz. Eu vou conseguir usar a mesma estratégia? Vai conseguir. Então, vamos lá. Eu vou primeiro separar isso aqui assim. Vai ficar raiz de x sobre x menos 2. Raiz cúbica de x sobre x. Está aqui. E agora, o que eu faço? Você sabe que você pode transformar uma raiz numa potência. Então, vai ficar f de x igual a x elevado a meio sobre x, que aqui é a raiz quadrada, menos 2, x elevado a 1/3 sobre x, porque aqui é raiz cúbica. E agora eu faço a subtração, ó. Então vai ficar x elevado a meio menos 1 menos 2 x elevado a 1/3 menos 1. Quanto é que vai dar isso daqui? Bora ver. Isso aqui vai ser x meio menos 1 menos meio. Então vai ficar menos meio menos 2. E aqui, 1/3 menos 1 vai dar menos 2/3. Então, ó, de novo, eu transformei a minha fração em funções potência. Agora que eu já sei quem são meus expoentes, eu já posso aplicar a regra ali da primitiva imediata. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, quem vai ser a nossa primitiva aqui? A primitiva vai ser... Nota que até aqui, gente, eu não apliquei nenhuma regra de primitiva. Eu só estava reescrevendo aquela fração ali de um jeito que fosse mais fácil para eu calcular a primitiva. Agora que eu já escrevi, eu vou calcular. Então, agora que eu vou aplicar a regra. Então, pelo expoente, ó, aqui vai ficar x elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Aí, menos 2 vezes x elevado a menos 2/3 mais 1 dividido por menos 2/3 mais 1. Como aqui eu já estou aplicando a regra da primitiva, eu vou somar isso aqui com uma constante. Vamos ver o que vai dar no final. Isso aqui vai ser menos meio mais 1, eu volto para onde eu estava antes, né? Ficou x elevado a meio positivo. Dividido aqui por meio também, 1 sobre 2. Claro que eu não vou deixar assim, né? Esse 2 vem para cá, multiplicando, né? Porque posso inverter aqui a fração. Aí,
menos 2x elevado menos 2/3 mais 1 vai dar 1/3 dividido por 1/3 mais a constante. Ok, bora ver o que vai dar isso aqui no final. Então, o meu f de x vai ser... Aqui eu já posso colocar em forma de raiz. Isso aqui é raiz quadrada. Vai ficar 2 raiz de x. 2 raiz de x. E aqui vai ficar menos 6 raiz cúbica de x. Mais a minha constante. Pronto. Tudo certo. Alguma pergunta aqui, gente? Aí, de novo, essa questão foi uma questão que deu trabalho para a gente. Mas se você quiser, você poderia derivar isso daqui e perceber se você voltaria para cá, né? No caso, você já sabe que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Já cortaria com 2 e realmente eu voltaria para cá. Aí você teria que ver se esse daqui também voltaria para cá. Mas, de fato, se aqui você tem 1/3, quando você deriva, 1/3 cai, corta com esse 6, vai ficar 2. E aí, realmente, depois eu volto para x elevado a menos 2/3. Então, daqui, derivando, eu volto para a minha função. Encerramos essa parte. Agora, como eu falei, vamos começar algumas aplicações primitivas, começando com uma EDO. Então, vou mostrar aqui para você e vou explicar rapidamente o que é uma EDO, mas sem muitos detalhes, porque você ainda vai ver muito isso na sua vida, aqui na faculdade. Então, quarto exercício, olha só, determine uma função que satisfaz essas condições. Então, vamos já conversar sobre essa questão. Essas questões aí são bem legais, gente. Você tem aí dy dt, ou seja, a derivada de y em relação a t é 3t menos 5. E eu tenho também que y, quando t é igual a 0, é igual a 2. Então, bora lá. Bora resolver essa questão. Gente, olha só. Primeiro eu quero que você entenda o que a questão está me pedindo. Então, ele quer que eu encontre uma função que satisfaça essas duas condições aqui. Então, quais são as condições? Na primeira condição, eu tenho essa equação aqui, ó. Então, eu não sei quem é a função. Eu não sei, por exemplo, y poderia ser uma função seno. Não sei, seno de t, né? Que eu estou usando t. Será que é seno de t? Para ser seno de t, tem que satisfazer essas condições aqui. Ou seja, quando eu tenho t igual a 0, tem que ser 2. E quando eu derivo, tem que dar isso daqui. Nesse caso, você já vê que não é a função seno. Mas assim, o que eu quero? Eu quero encontrar uma função que satisfaça essas duas condições. Então, aqui, a gente está tentando resolver um problema. Esse problema é o que eu chamo de problema de valor inicial. Por quê? Porque uma das condições, eu tenho aqui um valor inicial. Eu não sei quem é a função, mas eu sei que quando t é 0, normalmente nas aplicações esse t é o tempo. Então, no tempo inicial, ou seja, quando eu comecei a contar o tempo, essa minha função tinha o valor 2. Aqui em cima, gente, que é interessante. Porque você tem uma equação onde você tem o seguinte, ó, a derivada de uma função é 3t menos 5. Toda equação, quando você resolve, você acha alguém, aquela pessoa que era incógnita. Geralmente, para a gente, as incógnitas, né, por exemplo, assim, ó, você tem x menos 5 igual a 10. Eu quero resolver essa equação. Obviamente que nesse caso aqui, então, x é igual a 15. Mas nota que a solução dessa minha equação aqui é um número. Só que aqui é diferente. Porque a solução dessa equação aqui não é um número, é uma função.
Então, toda vez que você tem uma equação onde a solução dela é uma função, não é um número, e nessa equação aqui você tem a derivada da função, ou seja, você sabe quem é a derivada dela, mas você não sabe quem é a própria função ainda. Então, isso aqui que a gente chama de equação diferencial. Diferencial porque envolve a derivada de uma função. Por isso que é equação diferencial. E aqui a gente chama de equação diferencial ordinária, porque a minha função aqui, desconhecida, ela só depende de uma única variável, diferente de uma EDP, que é uma equação diferencial parcial, onde a minha função desconhecida dependeria de mais de uma variável. Só que as EDPs, ou melhor, as funções que dependem de mais de uma variável, vocês vão estudar só em cálculo 2, tá bom? Então, isso aqui seria um exemplo de uma EDO, onde eu quero achar qual é essa função, que quando eu derivo a função, ela dá 3t menos 5. Gente, eu quero encontrar uma função e a informação que eu tenho é a derivada dela. Então, essa função que eu quero encontrar é justamente quem? A primitiva. Não é verdade? Se eu tenho a derivada da minha função e eu quero achar a própria função, o que eu vou calcular? A primitiva. Ou seja, eu vou voltar para a primitiva da função. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Então, primeira coisa, eu vou calcular aqui a primitiva. Eu quero calcular a primitiva dessa função. Então, se a derivada da minha função é 3t menos 5, então quem é a minha derivada? Quem é meu y? Então, bora lá. Qual é a primitiva de 3t? Vai ficar 3t² sobre 2. E aqui, qual é a primitiva de 5? 5t. Essa aqui já é a primitiva mais geral? Não, né? Está faltando mais c. Ou seja, eu já encontrei pelo menos uma solução geral para essa minha primeira equação aqui. É essa, ó. Pode perceber, se eu for derivar essa minha função, como é que vai ficar? Esse 2 desce, corta com esse daqui, vai ficar só 3t, é o que estava aqui. Menos, derivada de 5t, vai ficar só 5, está aqui. E a derivada de c é 0. Então, eu acabei de achar uma solução geral para a minha EDO. Aquela minha primeira equação. Só que aqui eu já resolvi meu problema? Não, não resolvi. Porque eu tenho que satisfazer duas condições. Até agora só estou satisfazendo a primeira, mas também tem a segunda. Então, essa função que eu estou querendo achar, ela tem duas condições. Primeira condição, quando eu derivo a função, tem que dar isso daqui. Realmente isso aqui já satisfaz. Mas e a segunda condição? Essa função desconhecida, quando t é 0, ela tem que dar 2. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tentar fazer com que essa solução aqui satisfaça também essa condição. Como é que eu vou fazer isso? É simples. Eu vou jogar o t, substituir t por 0. E isso aqui tem que dar 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui agora. Essa função aqui que eu achei, eu vou calcular o y de 0 nela. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 0, menos 5 vezes 0, mais a minha constante. E isso daqui tem que dar 2. Ora, mas aqui vai zerar, né? Porque é 0. Aqui também vai zerar. Quem vai sobrar aqui? Só c. Então, c tem que ser igual a 2. Então, nota que aqui, gente, eu não tenho infinitas soluções para esse meu problema. Eu tenho uma única solução para esse problema aí. Porque, nesse caso, ele não quer só a primitiva, uma primitiva geral. Ele quer a primitiva que também satisfaz essa condição aqui. Tá? Então, quem é a função, afinal? Quem é a minha solução desse problema? Bom, agora que eu sei que o meu c, a minha constante é 2, então, ó, logo, a minha solução vai ser y é igual a 3t² sobre 2
menos 5t mais 2. Então, essa daqui é a solução desse meu problema. E nota, mais uma vez, se você tiver em dúvida, poxa, professor, eu fiz tanto cálculo e no final não sei se eu acertei. O que eu faço? Você pode verificar. Quer ver? Ó, bora ver se realmente isso daqui satisfaz as minhas duas condições aqui. Bora lá. Se eu derivar isso daqui, eu vou voltar para 3t menos 5? Bora ver. Se eu derivo isso aqui vai dar 3t, se eu derivo isso aqui vai dar menos 5 e derivado disso aqui é 0. Então sim, eu volto para cá. E aqui, se eu coloco t igual a 0, isso aqui vai dar 2? Nesse caso aqui, vai também, ó. Vai dar 2. Então sim, essa é a solução do meu problema. Tudo bem? Então agora vamos resolver um problema parecido com esse, mas com uma aplicação. A gente vai aplicar na dinâmica da física. Posição, velocidade e aceleração. Então bora lá. Quinto exercício. Estamos chegando no final da aula. Então olha só. Determine a função posição de uma partícula cuja velocidade é dada por... Aí ele me dá a velocidade. E a posição, quando t igual a 1, é igual a 1 também. Então, na verdade, gente, quando a gente vai interpretar essa questão, ela é parecida com o que a gente acabou de resolver aqui. Só que dentro de um contexto. Quinta questão. Ele me dá duas condições. A primeira, a velocidade da partícula é a função 2t menos 7 e a posição da minha partícula no ponto 1 é igual a 1. Então, vamos fazer. Olha, pode não parecer muito, mas isso daqui também é um problema igualzinho àquele que a gente resolveu anteriormente. Ah, professor, mas aqui não tem derivada. Na verdade, tem a derivada. Porque nós já vimos em sala o seguinte, ó. Isso aqui é importante a gente relembrar. Gente, não te esquece que a velocidade... O que é a velocidade, gente? Ela é a derivada da função posição. Ok? Que mais? E a aceleração... Não esquece que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. E a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Ok? Então, olha só. Quando ele me diz que a velocidade é 4t menos 7, em outras palavras, ele está me dizendo que a derivada da posição é 4t menos 7. É por isso que na questão, o que ele quer que a gente ache é a função posição. Ora, se a velocidade é 4t menos 7, isso significa então que a derivada da posição é 4t menos 7, tu consegue achar a posição a partir daqui? Consegue. Porque isso aqui é uma questão de primitiva. Então, se a derivada da minha posição é isso daqui, e eu quero achar a minha posição, eu quero calcular a primitiva dessa função aqui. É isso que eu vou fazer. Então, vou reescrever aqui embaixo. Então, se eu tenho que a derivada da minha posição é 4t menos 7, então a primitiva dela... A primitiva, vamos lá. Vamos calcular a primitiva disso daqui. Vai ficar... Isso aqui é uma constante. Deixa a constante aqui. Qual é a primitiva de t? Vai ficar t quadrado sobre 2. Menos, qual é a primitiva da constante? É a constante vezes a variável, t. Mais uma constante aqui arbitrária. Posso simplificar? Então, a minha função posição aqui é 2t quadrado menos 7t mais c. Ok? Só que aqui eu encontrei várias funções posição, né? Porque eu tenho essa constante arbitrária. Mas eu só posso escolher uma, só posso ter uma, porque ela tem que satisfazer as duas condições. Então agora falta eu achar qual é a minha constante que vai satisfazer essa segunda condição aqui.
Quando t igual a 1, a minha posição também é 1. Então, vamos lá. Então, S de 1, ou seja, se eu jogo no lugar do T1, ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais a constante. Isso tem que dar igual a 1, que é o que fala de minha condição. Então, bora calcular isso aqui. Vai dar 2 menos 7, mais a constante, tem que ser 1. Aqui vai dar menos 5, quando está do outro lado, vai dar mais 5. Então, a constante tem que ser 6. Agora que eu sei que a constante é 6, logo, quem é a minha função posição dessa partícula aí? Vai ser 2t² menos 7t mais 6. Está aqui. 2t² menos 7t mais 6. Pode verificar. Realmente que essa função ela é a minha resposta. Sabe por quê? Primeiro, quando t igual a 1, joga o t igual a 1 aqui. Ou seja, qual é a posição quando t igual a 1? Vai ficar 2 menos 7 mais 6. Isso aqui vai dar 1. Que é o que dá isso aqui. E se eu quisesse calcular a velocidade, bastava eu derivar isso daqui. Mas quando eu derivo, vai ficar 4t menos 7. Que é o que está aqui. Então, realmente, essa função ela é a resposta do meu problema. O problema não pediu. Mas, se ele pedisse, calcule a aceleração dessa partícula. Quem é a aceleração? De cabeça. Vamos lá. Quem é a aceleração nesse caso aí? É a derivada da velocidade que vai dar 4. Tá? Então, nesse caso, a aceleração é 4. Ou seja, nesse caso, a aceleração ela é constante. Tudo bem? Então, posso até dizer que nesse caso aqui, eu estou no MUV. Movimento uniformemente variado. Antes de eu ir para a última questão, só quero fazer uma observação aqui com vocês, tá? Sobre justamente essa aplicação. Vamos fazer aqui uma observação, rapidamente. Lá no ensino médio, e até no fundamental, você aprendeu lá na física, na dinâmica, o que é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, no MRU, eu vou abreviar aqui, tá, gente? No MRU, qual é a característica principal dele, gente? Você lembra? No MRU, movimento retilíneo uniforme, ele tem uma característica principal. Você lembra qual é? A velocidade é constante. Essa é a característica principal. Então, no MRU, você tem que a velocidade, que era para ser uma função, teoricamente, a priori, a velocidade é uma função que depende do tempo, mas no caso, quando é MRU, essa função aqui, ela é uma função constante. Tá? Inclusive, a gente não vai escrever constante. Eu vou colocar uma letrinha aqui para ela. Eu posso colocar aqui, ó, V0. Tá? Então, no MRU, a velocidade é constante. Só que não te esquece que velocidade também é a mesma coisa que a derivada da minha posição. Ou seja, a derivada da minha posição é uma constante. E quem é a minha posição nesse caso aqui, então, gente? A minha posição vai ser a primitiva de uma constante. E quem é a primitiva de uma constante? Vai ser a própria constante vezes t. Só que, claro, mais uma constante aqui, que eu vou chamar essa constante de S0. Sabe por que eu vou chamar de S0? Porque quando o t é 0, quem sobra é só essa constante. Então, posso dizer que essa constante é a minha posição inicial. Arrumando isso aqui, eu posso reescrever como sendo S igual a S0 mais V0 vezes T. Essa função aqui é a famosa o quê, gente? Sorvete, né? Então, lá no MRU, você aprendeu a função sorvete, que é a função posição, quando a tua velocidade ela é constante. Eu não vou fazer aqui, até porque, se não me engano, está na lista de vocês dessa semana, mas você poderia fazer a mesma coisa para o MUV, movimento uniformemente variado. Joel,
O MUV está na lista dessa semana, né? Beleza, então não vou fazer. Mas ó, já te dei uma dica de como fazer a questão da lista. Tá? Então aqui, ó, você pode aplicar o mesmo raciocínio no MUV. O que é o MUV? Movimento uniformemente variado. A aceleração ela é constante. Só que você vai calculando as primitivas e aí você consegue provar aquela fórmula do sorvetão, usando a mesma ideia que a gente fez aqui. Deu para entender, gente? Ótimo. Vamos para a última questão de hoje, então. Bora voltar aqui para o slide. Pronto, terminou esse daqui. Terminou nossa aula. Bora lá. Determine a função posição de uma partícula que possui a aceleração dada por... Aí ele me dá a função aceleração e ele me dá duas condições. Então, vamos fazer isso daí. Sexta questão. Agora ele vai me dar três condições. Você já vai entender por que são três condições. Ele diz que a aceleração de uma partícula é a função 7 vezes t mais 2. Ele diz que a minha velocidade inicial, ou seja, quando t igual a 0, é igual a 2. Aqui ele não deu nenhuma unidade, né? A gente pode considerar que é metro por segundo. E a posição inicial, ou seja, quando t igual a 0, é 1. Aqui você pode considerar metro por segundo ao quadrado. Vamos lá. O que ele quer da gente aqui, de novo, é que a gente determine a função posição da minha partícula. Tá? Então, o que ele me dá aqui é a função aceleração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de obter a função posição, é obter a função velocidade. Como é que eu faço isso? Bom, você tem que lembrar que a aceleração ela é a derivada da velocidade. Então, ó, a aceleração ela é a derivada da velocidade. E a aceleração, nesse caso aqui, vai ser 7t mais 2. Então, daqui, se eu calcular a primitiva da aceleração, eu vou obter quem? A velocidade. Então, quando eu calcular a primitiva dessa função, eu vou obter a velocidade. Então, a velocidade, nesse caso, vai ser 7t ao quadrado sobre 2, né, porque eu preservei aqui a constante, calculei a primitiva de t, mais aqui, primitiva da constante, 2t. Só que não é só isso, né? Tem que somar aqui com uma constante arbitrária. Então, aqui, ó, eu já obtive uma função velocidade. Só que essa função velocidade ainda não é a função desse problema, porque ela tem que satisfazer uma condição também. Qual é a condição? Quando t igual a 0, a velocidade tem que ser 2. Então, agora eu vou usar essa condição nessa minha função velocidade. Então, vamos lá, vou colocar assim. Para t igual a 0, vai ficar v de 0 igual. Bom, aqui vai ficar 0, né, gente? 0 mais 0 mais a constante. E isso daqui tem que dar 2. Então vai ficar 2 igual a constante. Então aqui, ó, acabei de achar que a minha constante é 2. Então a minha função velocidade, vou colocar sendo assim, a minha função velocidade, ela é 7t² sobre 2 mais 2 vezes t mais a minha constante, que agora eu sei que é 2. Só que o que ele quer? Ele não quer a função velocidade, ele quer a função posição. Mas eu sei que a posição é a primitiva da velocidade. Então, eu vou calcular mais uma vez a primitiva aqui. Então, a minha função posição, ela vai ser... Aí, isso aqui é uma constante, vou deixar como está. Vai ficar 7 sobre 2. Aí, a primitiva de t² é t
ao cubo sobre 3. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí aqui, a primitiva de 2t é t quadrado, a primitiva de 2 é 2t, e aqui eu tenho que acrescentar uma constante. Então, essa daqui é a minha função posição. Só que isso aqui, eu ainda tenho essa constante para achar. E eu vou usar, então, minha última condição aqui, ó. Quando t é 0, a posição tem que ser 1. E aí, de novo, ó, para t igual a 0. Eu vou ter que o S de 0 é igual. Aqui vai dar 0, né? Todo mundo, 0, 0, 0, mais a constante. Isso aqui tem que dar 1. Ou seja, a constante aqui é 1. Logo, qual é a nossa resposta final? A nossa função posição é 7 sobre 6 t ao cubo mais t quadrado mais 2t mais 1. Chegou aqui já a nossa resposta. Ah, professor, quero ver se eu acertei. Digamos que essa aqui foi a questão da prova. Quero ver se eu acertei. Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, vamos de trás para frente. Então aqui, ó, S0 tem que ser 1, S de 0. Então aqui, ó, se tu jogar no lugar do teu 0, tem que dar 1. Então aqui 0, 0, 0 e realmente vai dar 1. Então satisfaz essa condição aqui. E essa, como é que eu vou saber? Eu vou achar a velocidade. Então bora derivar isso daqui. Quando eu derivo, aqui vai zerar, aqui vai dar 2, tá aqui, ó. Aqui vai dar 2t, tá aqui. E aqui vai ficar 3t quadrado. O 3 simplifica com 6, vai ficar 2. Vai ficar 7t quadrado sobre 2. Nessa função velocidade aqui, ó, quando eu coloco t igual a 0, tem que dar 2. E realmente dá. Porque aqui vai zerar e só vai sobrar o 2. Então satisfaz essa condição bem aqui também. Por último, quando eu derivar a função velocidade, tem que dar a função aceleração, essa daqui, ó. E realmente, se eu derivar isso daqui, ó, aqui vai zerar, aqui vai dar 2, e bem aqui vai dar 2t, que simplificando com 2, vai ficar 7t. Então, beleza. Acertamos a questão. Então, pronto, gente. Alguma pergunta até aqui? Tudo certinho? Então, olha só. Encerramos aqui a aula de hoje. Quarta-feira vai ser uma aula muito legal, porque a gente vai falar sobre integral. Não faltem, talvez seja a aula mais divertida que a gente vai ter aqui. Uma das aulas que eu mais gosto. Então, até quarta-feira.